Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Vitor Reage. Você já está vendo aqui do meu lado, ó. É a Gabriela Prioli. Se eu não me engano é assim que se fala o nome dela, né? E vamos ver o que ela tem para nos dizer. Antes de eu dar o play, exercício de sempre é você deixar o like clicando nesse botão aqui embaixo, se inscrever no canal também, caso não seja inscrito, e fica à vontade aí na seção dos comentários. Bora lá! Mais um capítulo na novela envolvendo a compra do Banco Master pelo BRB. Agora, a notícia de que o BTG comprou 1,5 bilhão em ativos do controlador do banco. Veja o seguinte, você fala, pô, mas essa notícia aqui é antiga. Ela é antiga, eu já gravei um vídeo, eu vou deixar aqui, falando que os CDBs do Banco Master eram a maior oportunidade dos últimos 30 anos, e isso quando estava o turbilhão acontecendo, tá? No meio do caos, falando que tinha fraude no Banco Master, aquele monte de fake news sendo divulgados, eu falei, pessoal, não é bem assim, o FGC, não, mas o FGC não vai aguentar se o Banco Master quebrar também, tudo fake news. Eu gravei o vídeo e falei, essa é a maior oportunidade dos últimos 30 anos. Assista quando você terminar esse daqui, mas antes, veja o que a Gabriela vai falar aqui. Master. Mas sabem o que continua me intrigando muito? Quanto desse imbróglio ocorreria de qualquer jeito e o quanto decorre da especulação que correu a imprensa nos últimos meses. Vocês sabem aquela história de profecia autorrealizável? Eu gero uma crise de confiança sobre uma instituição bancária, as pessoas abaladas pela crise de confiança tomam determinadas atitudes e essas atitudes é que realmente geram a crise. O que reforça o meu argumento do primeiro vídeo que eu fiz lá sobre esse assunto. Quando a gente está lidando com ativos financeiros, é preciso discernir o que são fatos do que pode ser boataria interessada em determinados resultados econômicos. Aliás, gente, sobre esse assunto, boatos que tomam páginas de jornal geram pânico e pânico que pode gerar crise, eu acabei de ler uma matéria recente do Valor, dia 27 de maio foi publicada. E ela fala de novo sobre aquela história de que o BTG teria feito uma oferta de R$1 pelo Banco Master, coisa que o próprio BTG negou num comunicado dizendo que nunca fez proposta para aquisição de ativos ou de participação no capital social do Banco Master. Então, assim, fica difícil pra gente, né? Difícil, duro cuidar da nossa grana, do nosso dinheiro, se a gente é bombardeado por coisas que parecem ser informação, mas podem não ser. É justamente para isso que você tem que contratar um gestor de investimentos, porque você precisa separar o joio do trigo. Se você não consegue separar o joio do trigo, você vai ficar completamente perdido e aí vai acontecer como muitas pessoas que não assistiram o meu vídeo perderam a oportunidade de você comprar Banco Master a 20% ao ano. Cara, 20% ao ano, 150% do CDI. Eu fui muito claro, tanto no meu Instagram quanto aqui no YouTube. É a maior oportunidade dos últimos 30 anos. Quem assistiu e pegou vai ganhar muita grana, porque tinha CDB para 2034 pagando 20% ao ano. O cara vai ficar sentado num CDB até 2034 recebendo 20% ao ano, ou 150% do CDI, entendeu? Então, para que serve o gestor de investimentos, que sou eu? Justamente para isso, para aumentar a tua rentabilidade, tirar um pouco da névoa que tem sobre todas esse monte de fake news que vira e mexe aparece sobre diversos temas, e fazer investimentos mais assertivos. As carteiras dos meus clientes estão rendendo super bem. Então eu vou deixar na descrição aqui, caso você precise de um gestor de investimentos, o meu Instagram, você vai me mandar um direct, vai entrar em contato comigo, a gente vai conversar e também já vou aproveitar para deixar o link de abertura de conta diretamente no BTG Pactual para eu ser o seu gestor de investimentos, tá bom? Vamos para o próximo vídeo. Tem que ser muito sem coração para não ter sido de esquerda quando você era muito jovem e muito sem cérebro para ter continuado pro resto da vida. Parece que o país está migrando, não só o país, mas de certa maneira as pessoas mais para a direita. O Elon Musk, uma vez ele colocou no Twitter um negócio que eu achei, não era dele ainda na época, era Twitter ainda, né? Ele colocou uma charge que eu achei brilhante, porque o Musk, ele fala, olha, eu era de esquerda. Só um detalhe, né? Essa charge aqui ela é muito interessante. Só que o Bruno falou no começo do vídeo, falou que as pessoas estão migrando para a direita. O que acontece não é bem isso, né? Na verdade, quando a gente separa em gênero, homens e mulheres, os homens estão migrando para a direita independente da idade e as mulheres só vão para a direita depois dos 30 anos. Até os 30 são esquerdistas e tal, e a partir dos 30 tendem a migrar para a direita. Então existe essa discrepância entre homens e mulheres.
Eu era um social-democrata. Aí ele colocou lá um desenho onde tá lá esquerda, direita e tem um bonequinho que é ele. Aqui mais no centro-esquerda. Aí o cara da esquerda desse desenho, a setinha, começa a ir tanto pro lado, esticar tanto, e até o lado do Todes, que aí ele foi puxando, de modo que agora ele saiu de centro-esquerda pra centro-direita. Ele falou, cara, o que houve? Você pega um cara que era de esquerda lá nos anos 70, você joga ele hoje e ele fala, meu Deus, cara. O nome disso é janela de Overton, exatamente. Um cara que era de esquerda na década de 70, ele olha pra hoje e fala, cara, que loucura, velho, que loucura. Hoje o cara é de extrema direita. Ele era de esquerda na década de 70, a janela de Overton andou tanto que se ele caísse hoje ele ia ser um cara de extrema direita. É bizarro isso. O que aconteceu? É que eu acho que tem um outro fator, e que joga nesse sentido a favor da direita, que é exatamente o processo de envelhecimento da população no Brasil e no mundo. Porque então o que acaba acontecendo é o seguinte, também não lembro de quem é a frase, mas eu acho ela perfeita, que fala, cara, você tem que ser muito sem coração para não ter sido de esquerda quando você era muito jovem, e muito sem cérebro para ter continuado pro resto da vida. Tradicionalmente, você tem muito mais gente de esquerda mais jovem e gente mais velha de direita. Então o que acaba acontecendo é que com a população ficando mais velha, começa a reduzir a população mais jovem e aumenta a mais velha, você tem um movimento. Só que esse é um movimento que leva décadas, não são ao longo de anos que se mede isso. Exatamente, isso deve acontecer mesmo. A população está ficando cada vez mais velha, só que assim, você vai migrar para a direita, tá? E o assistencialismo, você vai abrir mão? Com certeza não. Então, cara, o futuro que nos espera é o da renda básica universal para todo mundo, só que primeiro vai ter que resolver a questão das contas públicas, o Brasil tem muitos problemas relacionados a isso, então vamos ver, cara, isso daí é uma bomba relógio. Eu acho que o Brasil é uma bomba relógio e você, ó, deveria se espirrar desse país o quanto antes. Vamos pro próximo vídeo. Ike Batista, o que aconteceu com ele? Ike Batista perdia 2 milhões de dólares por hora durante 2 anos. Cara, o Ike, realmente, hein, Ike? O Ike, Ele era bilionário. ele chegou a ser a 7ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de 20 bilhões e 600 milhões de dólares. Durante um ano, ele perdeu uma média de 2 milhões de dólares por dia. Por dia não, desculpa, por hora. E como ele fez para perder isso? Quanto tempo demora o programa, Danilo, mais ou menos? O programa demora quase 1 hora. 2 milhões de dólares. Enquanto estava aqui, 2 milhões de dólares. Detalhe, tá? Detalhe. Tem uma série, acho que tá na Netflix, chamado Ike Tudo ou Nada. Acho que vale a pena você assistir, tá? Anota aí, Ike Tudo ou Nada. É um filme dele, na Netflix. E tem também o livro, que foi escrito pela Malu Gaspar, Tudo ou Nada, da Malu Gaspar. Esse livro é muito bom também. Cara, o Ike, ele saiu com essa fama de charlatão e tal, mas em algumas situações ele foi enganado também, viu? Ele foi enganado. Eu sugiro que você assista tanto o filme quanto o livro. O livro eu gostei mais do que o filme, inclusive. Sugiro que você assista porque o Ike, ele não é tudo isso que acabaram plantando dele, não. Um ano ele perdeu mais de 50 milhões de dólares por dia, em média. E depois, já te respondi, e depois no segundo ano, ele perdeu novamente essa mesma média. É um expert. É um expert. Em perder. O que aconteceu com ele, basicamente, foi na Forbes a gente tem uma piada que diz que 2 pessoas ficaram bilionárias com apresentações de PowerPoint. O Bill Gates, o homem mais rico do mundo que fundou a Microsoft, e o Ike. Tem que aguentar agora, né? Vai ter que aguentar a piada até morrer, não tem jeito. Vamos pro próximo vídeo. Tem uma pergunta que é o seguinte: de onde vai vir a comida do mundo? De onde vai vir a comida do mundo? Quem é que vai alimentar o mundo? É o seguinte: você tem 4 grandes produtores de alimentos no mundo. A China, né, que por conta do tamanho de bocas que tem de alimentar, é um país que tem déficit na sua balança comercial, é uma importadora líquida de alimentos. A China não tem água. A água é um fator preponderante, né, para a produção de alimentos. O Stephen Kotkin, de Princeton, lá, passou um tempo agora em Stanford, ele disse que se um chinês médio tomar 1 copo a mais de água por dia, todo dia, a zona desértica se aproxima da periferia de Pequim. Caraca. Cara, a China é um país bizarro, né, velho? É bizarro. A China é bizarro. Não, estão dominando o mundo não à toa, né? O poder, ele tá migrando pro Oriente, como eu já falei, por N fatores. Um deles é esse volume bizonho de pessoas que tem dentro da China. Ele fala que tem 4 grandes produtores de alimento. China é um, Estados Unidos, Brasil e Índia.
Eu acho que a ordem é China, Estados Unidos, Brasil e Índia. Exatamente essa ordem que eu falei. Do primeiro, do maior produtor para o menor produtor. São os 4 celeiros do mundo, né? São os principais países que garantem a segurança global de alimentos, né? É bizarro, esse dado aqui é realmente impressionante, né? Vamos para o próximo vídeo. Se você tiver 400 mil, beleza. Aí você bota num CDB... Simples, tá? Tem várias variáveis, tem questão de imposto de renda, mas para simplificar a coisa, você bota num CDB que ele rende 15% ao ano. Por ano, essa grana parada lá no CDB, 400 mil, se você tiver 400 mil num CDB que rende 15% ao ano, e tem vários que rendem 15% ao ano... tem vários que rendem 15% ao ano hoje, com a Selic a 15% ao ano. Só que no longo prazo, não é bem assim. Se você quiser fazer uma estimativa de longo prazo, você tem que colocar aí, no máximo, uns 10% ao ano. O conservador seria 8%, 10%, ok. Porque a Selic ela vai cair uma hora e pode voltar a 7, 6, 5 em um determinado momento, entende? Então, no longo prazo, um CDB de 10% ao ano, ele é, digamos, ok, 15% é agressivo, na minha opinião, tá? Para fazer essas simulações aí. Em um ano, você vai ter uma rentabilidade de 60 mil. Se você dividir isso por 12, 5 pau por mês. Caramba. Sem você ter que fazer nada. Sendo que 400 mil não é tanta grana assim, é muito, né? mas não é tanto, né? É muito, pô. É claro que é. Você pega a renda média do brasileiro, pô. Renda média, tá? Não tô... Esquece salário mínimo, tô falando de renda média. Renda média do brasileiro tá em 3.300, 3.400. Porra, meu irmão, pra você juntar 400 mil reais, pensa o seguinte. Brasileiro já adora comprar casa e carro. Né? Isso o cara já teria que cortar, não pode ter carro e casa. Carro e casa, esquece. Aí você vai, pô, economizar quanto? Vamos supor que você seja um gênio das finanças e economiza, porra, 50% do teu salário, 1.600, 1.700 reais tu consegue economizar, tá? Cara, pra você juntar esses 400 pau, velho, beleza, em menos, dependendo da tua taxa, aí se for pegar os 15% ao ano, que é difícil, hein? Que é difícil, em menos de 10 anos, é difícil fazer essa conta de cabeça, mas talvez em menos de 10 anos você consiga juntar esses 400 mil. Só que, cara, olha a condição que eu acabei de falar, você tem que ser um monstro, né, guardar metade do teu salário ganhando 3.300 só se tu morar com teus pais aí e não precisar contribuir com absolutamente nada em casa, não vai comprar nada, também carro é bem caro, né, não dá para comprar. E aí, beleza, e vai ter que investir a 15% ao ano. Aí, em menos de 10 anos, ok, tu vai ter os 400 pau lá. Quantos brasileiros conseguem fazer isso, velho? 400 mil é coisa pra cacete pra brasileiro. Pô, mais de 70% dos brasileiros não tem 200 reais guardado na reserva de emergência. É duro, velho. A gente pensa, a gente vê vídeo de gente que caga dinheiro, aí você pensa... Pô, 400 mil é muita grana, para. Vamos pro próximo vídeo. Escuta aí o que Larry Fink vai falar sobre... Larry Fink, se eu não me engano, é o CEO da BlackRock, se eu não me engano. O que ele vai falar aqui sobre tokenização é interessante, vamos ver. Tokenização de ativos financeiros. Cremos que o próximo passo será a tokenização de ativos financeiros. Cada ação e título terá seu próprio CUSIP. Tudo estará em um único livro razão geral. Poderíamos eliminar problemas de atividades ilícitas em títulos e ações com a tokenização. Mais importante, podemos personalizar estratégias via tokenização que se adaptem a cada indivíduo. Teríamos liquidação instantânea. Pense nos custos de liquidar títulos e ações. Com tokenização, tudo seria imediato. Veja, isso daqui é o futuro do mercado financeiro, tá? Isso daqui vai acontecer. E o Brasil está na vanguarda. Por incrível que pareça, o Brasil está na vanguarda disso aqui. Cremos ser uma transformação tecnológica dos ativos. Larry Fink não está falando isso por acaso. A tokenização de ativos financeiros, conhecidas como RWAs, Real World Assets, não é só uma tendência no mercado cripto, é uma mudança estrutural no sistema financeiro global e a gente vai entender por quê. Hoje, se eu quiser vender o meu Bitcoin num sábado à noite, eu consigo, você consegue também. Mas se eu quiser vender uma ação da Apple ou da Petrobras nesse mesmo horário,
na bolsa de valores, esquece. O mercado tradicional, ele só vai funcionar em horário comercial de segunda a sexta, enquanto o mercado cripto funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Agora imagina uma ação da Apple virando um token, então eu vou poder negociar 24 horas por dia com liquidez imediata, liquidação instantânea. Esse é um dos benefícios, por exemplo, da tokenização de ativos financeiros, e isso já é real. A Bakkt Finance, na Suíça, por exemplo, já tokenizou ações como a Apple e a Tesla. Um prédio em Nova York, por exemplo, que antes era só acessível para pessoas com muito capital. Agora, esse mesmo prédio pode ser dividido em 1000 tokens, e cada token ele vai representar uma fraçãozinha do imóvel. Então eu posso comprar aqui do Brasil uma parte, receber a renda de aluguel, conforme essa fração que eu comprei, e ainda lucrar com a valorização daquele prédio. Cara, fantástico, né? Porque hoje você está limitado aos REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos, ou aos FIIs aqui no Brasil, né? Você não pode, eventualmente, escolher um determinado prédio e falar, pô, gostei daquele prédio, gostei de tal apartamento, quero comprar uma fração daquele apartamento ou daquele escritório. Você não consegue. Então veja o nível de diversificação que você vai poder ter na tua carteira, né? A magnitude que isso pode tomar é absolutamente incrível. E segundo analistas, esse setor pode alcançar até 30 a 50 trilhões de dólares até 2030. Nós estamos falando da tokenização de tudo, de ações, imóveis, artes, títulos públicos, commodities, crédito privado, fundos, tudo. Ou seja, você vai ter acessibilidade global, vai ter liquidez, vai ter transparência, porque estará registrado na blockchain, vai ter menos intermediários. E aí vem a pergunta, né? Como é que você e eu podemos lucrar com essa informação? Se as ações, se os imóveis, eles estão sendo transferidos, estão sendo construídos nas blockchains, é nas blockchains que o valor vai se acumular. E hoje a principal rede onde isso acontece é na rede do Ethereum, na segunda maior criptomoeda. Ela segurança, suporte pelos desenvolvedores, pela liquidez. Mas outras blockchains com as suas próprias economias, e com isso eu digo as suas próprias criptomoedas, elas também estão nessa corrida, e vale a pena você pesquisar, como a zkSync, Atos, Algorand, outras emergentes como a Sui, XDC, Plume e Ondo. Anota aí, viu? Anota aí, porque eu deixei esse vídeo para o final, nós vamos chegar a 17 minutos. Eu deixei esse vídeo para o final porque ela passou nomes extremamente interessantes de investimentos que você pode fazer, tá? Eu acredito muito que algumas delas têm um potencial muito forte. E quem ficou até o final do meu vídeo merece ter acesso a essa informação, tá bom? Eu vou te perguntar, qual blockchain do ecossistema RWA você mais acredita no potencial? Chegamos ao final de mais um programa Vitor Reage. Eu gravo esse vídeo justamente para você que chegou até o final e merece receber esses ativos que foram passados por essa moça aqui e que alguns deles eu já tenho até em carteira para você ter uma ideia. Então, como eu vi, analisei, achei interessante, falei, eu vou mandar lá pro pessoal do YouTube, para quem fica comigo, para quem assiste meus vídeos até o final, tá bom? Espero que tenha gostado, um forte abraço e até mais.